Hoje eu quero falar de uma heresia que se encontra por trás da decisão de Donald Trump de considerar Jerusalém a capital de Israel. É a heresia sionista dispensacionalista, é o sionismo dispensacionalista. O que isso significa? Por que isso é a base? Por que esta heresia é a base da atitude de Trump? É sobre isso que eu vou comentar neste vídeo agora. O sionismo, não é? É um movimento político que acredita que o povo judeu precisa novamente ter o Estado Nacional Judaico independente e, obviamente, dominar Israel. Agora, tem um detalhe importante. O dispensacionalismo evangélico crê que é muito importante a restauração literal de Israel, não é? Para que a igreja seja arrebatada, para que Jesus volte, ou seja, é fundamental para a teologia dispensacionalista, não é? A restauração de Israel à sua condição original. E, obviamente, esta é a crença que faz parte dos adeptos da direita cristã, dos incentivadores de Donald Trump para que ele tomasse essa decisão. Eu não vou nesse vídeo me ater à questão política, eu comentei um pouquinho no vídeo anterior e até indiquei um livro no qual você pode se informar mais a respeito. Porém, eu queria mostrar para você, não é, que a Bíblia não admite a separação entre Israel e igreja, e a Bíblia não admite uma restauração literal de Jerusalém, não é? Como parte do cumprimento profético. A escatologia dispensacionalista, ou seja, a crença nos eventos futuros e do fim do mundo, depende muito desta restauração literal de Israel. A sua condição política, diríamos assim, e teocrática. Porém, eu quero mostrar para você agora que essa teologia, não é, dispensacionalista, sionista, que faz parte dos adeptos da direita cristã e que influenciaram Trump para, de certo modo, apressar o cumprimento das profecias, eu quero mostrar para você que essa teologia não é bíblica. Quais são as razões que eu apresento para você? A primeira razão, a Bíblia não separa, não divide Israel da igreja. Vamos ler aqui o que está em Gálatas, capítulo 3, versos 28 e 29. Aqui diz o seguinte: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora, uma ótima versão bíblica e uma nova tradução. E perceba uma coisa interessante, para Paulo, não há mais judeu e nem gentil. Todos aqueles que creem em Cristo e o aceitam como Salvador e são justificados pela fé, são filhos de Abraão. Ou seja, não há separação entre igreja e Israel, não é? E, portanto, pregar uma restauração política de Israel sem que a igreja esteja presente nesta restauração é totalmente antibíblico. Então, a primeira razão, a Bíblia não faz separação entre Israel e igreja. Todos são um agora em Cristo. Segunda razão para você não crer nessa teoria sionista que faz parte do dispensacionalismo. Biblicamente, Israel não pode ser reconstruído politicamente, não é, sem a presença do Jeová Messias ali, com o povo. Então isso é importante. Não podemos interpretar esta atitude, esse decreto, diríamos assim, de Trump, como uma oportunidade para cumprir as profecias, não é, concernentes à restauração de Israel, porque a Bíblia não admite uma restauração política de Israel sem a presença de Cristo. Tá? Então você pode ler, por exemplo, Isaías, capítulo 9,
verso 7. Entre outros textos, obviamente, mas Isaías 9, verso 7 diz assim, ó: seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Aqui no verso 6 fala de Cristo, não é? É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E no verso 7 diz que o reino dele jamais terá fim. Ou seja, a restauração, não é, do Israel de Deus sempre esteve ligada ao governo do Messias. Como o povo de Israel não foi fiel no cumprimento dos seus requisitos no pacto, no concerto com Deus, se tornou inviável a restauração, né, de Jerusalém. Quando isso ocorresse da perspectiva bíblica, o Messias estaria presente. Então, uma restauração agora de Jerusalém à sua condição original como capital, não é, israelense, ela é totalmente irrelevante, porque à luz da Bíblia, para que isso fosse relevante no passado, não é, o Messias tinha que estar reinando. E Jesus, obviamente, não voltou. Um outro aspecto para negarmos a heresia sionista é de que Jesus interpretou as esperanças de Israel de uma forma diferente. Isso aqui é muito importante. Cristo não designa só a Israel, mas a todos os seguidores espirituais como sendo aqueles que possuem a terra. Isso aqui é importante. E uma outra coisa, Cristo não prometeu para os seguidores espirituais dele Jerusalém. Ele prometeu a terra inteira, o mundo. Aqui é importante esse texto. Mateus, capítulo 5. Vou ler para você Mateus, capítulo 5, versos 3 e 5. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Verso 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. O que Cristo faz aqui nesse contexto? Ele aplica a herança espiritual e territorial de Israel à igreja. E diz que agora ele amplia. Ao invés de dar um território para Israel, ele vai dar o mundo para a igreja. Ele está aqui, nesse texto, adaptando o Salmo 37, versos 11 e 29, onde Deus promete dar a terra para Israel. Cristo diz o seguinte, não, agora a terra que eu vou dar para vocês não será apenas Jerusalém. A terra que eu vou dar para vocês é o mundo, é a terra restaurada. É claro que Cristo está dizendo aqui. E se você querer que Cristo é o maior intérprete da Bíblia, você vai aceitar o que Cristo está dizendo, não é? E não o que os dispensacionalistas têm dito. Outra coisa, para Jesus, a restauração territorial de Israel, diríamos assim, não é tornar Jerusalém a capital de Israel. Para Jesus, a restauração territorial é a restauração do mundo para que o mundo se torne uma nova terra. Se você ler, por exemplo, Isaías, não é? 11, 6 a 9, que fala da restauração do planeta Terra, não é? Aqui para Israel, você vai para Apocalipse 21 e 22 e você percebe, não é? Que para os autores do Novo Testamento e também para Cristo, obviamente, não é? A consumação de uma restauração de Israel é a restauração não territorial de Jerusalém, mas a restauração do planeta à sua condição edênica. Quando Deus promete um novo céu e uma nova terra, você percebe que agora os autores do Novo Testamento ampliam esta restauração territorial para uma restauração mundial. E olha outro texto interessante de Cristo. Eu vou abrir para você aqui em João 4, 21, que comprova também que Cristo não prometeu uma restauração territorial em Jerusalém, mas uma restauração do mundo. Tá? Então em João 4, 21, Cristo diz o seguinte, Jesus respondeu, aqui ele está falando com a mulher samaritana, que era, obviamente, tinha algumas crenças equivocadas, mas veja o que ele fez. Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. E aí diz o verso 24, não é? Verso 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou,
e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cristo fala claramente para a samaritana o seguinte: olha, está chegando a hora em que não importa se você vai adorar o Pai aqui, em Samaria, não é? Ou em Jerusalém. Ou seja, Cristo não considera mais Jerusalém como o centro do governo teocrático de Deus. Ele amplia. Não é? E tanto que no verso 23, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está incluindo aqui todos, não é só Israel. Ele inclui também a igreja. Tá? Outra razão para não crermos nesta heresia sionista, que é a base, uma das bases do dispensacionalismo, não é? Encontramos aqui no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também declara que a promessa territorial não é em Jerusalém, não é a restauração de Jerusalém, é a restauração do mundo. E outra coisa que ele diz, que a essência do Antigo Testamento, né, do concerto entre Deus e Abraão, não é a restauração de Jerusalém simplesmente, é a restauração do mundo para aqueles que, assim como Abraão, vivem pela fé. Paulo faz isso em Romanos 4,13. Romanos 4,13 diz assim: a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Veja, aqui ele está comentando lá Gênesis 13, entre outros textos, 13 a 16. E aqui ele fala que a promessa, né, de que Abraão e seus descendentes herdariam a terra, né, se baseou não em sua obediência, mas no fato de ele ser declarado justo. Veja, ele liga aqui a restauração, ao cumprimento da promessa a Abraão com a justificação pela fé em Cristo. Então, em Cristo, as profecias concernentes a Israel se ampliam totalmente. Tá? E aqui tem outro texto que eu gostaria de deixar para você, que esse texto é um dos mais fortes. Aqui em Hebreus 11 percebemos que Abraão e seus descendentes espirituais contemplaram pela fé algo muito mais permanente e glorioso do que a conquista da Palestina. Você quer ver? Para a Bíblia, Abraão e seus descendentes espirituais têm que contemplar algo muito maior do que a conquista da Palestina. Vou ler para você Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, aqui poderia se ler os versos 9, 10, 13, 15, 16, mas vou ler apenas o verso 10, por causa do tempo, que diz assim: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Agora o verso 16. Mas buscavam uma pátria superior e um lar celestial. Deus mostra para nós aqui claramente que Abraão não esperava uma restauração simplesmente de Jerusalém, nem os descendentes dele. Os descendentes espirituais de Abraão têm que esperar a Jerusalém celestial. O foco do cristão não pode ser a Jerusalém terrena. O foco do cristão tem que ser a Jerusalém celestial, porque Cristo e os autores do Novo Testamento transferem o foco para a Jerusalém celestial. Eles ampliam. Ao invés de Deus restaurar simplesmente Jerusalém, ele vai dar-nos a Jerusalém celestial. Ele vai restaurar o mundo e depois dar-nos a Jerusalém celestial. Um outro detalhe importante é Pedro também transfere a esperança de Israel para a igreja. Olha que coisa importante. Aqui em 2 Pedro 3, 12 e 13, quando ele fala da nova terra, Pedro está, obviamente, tendo em mente Isaías 65, 17, que promete a nova terra, só que Pedro, ele transfere a esperança de restauração não para Israel como nação, não para a restauração de Jerusalém, a sua condição de cidade capital, não. Pedro transfere a esperança de Israel para o novo céu e a nova terra. Porque ele diz em 2 Pedro 3, 12 e 13, nós, porém,
aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habitam justiça. Os autores do Novo Testamento não têm em mente essa ideia de uma restauração da Jerusalém aqui, política simplesmente, eles ampliam. A escatologia deles vai para longe, é muito além do que simplesmente a restauração de Jerusalém. E para finalizar, quando Cristo voltar, ele vai levar a sua igreja, não de uma forma secreta, porque de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o arrebatamento da igreja é acompanhado de som de trombeta, ou seja, é audível, é acompanhado da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, ou seja, um evento visível. E depois deste período, de acordo com Apocalipse 20, os justos estarão no céu por 1000 anos. E só após os 1000 anos, de acordo com Apocalipse 21 e 22, a nova Jerusalém desce até o nosso planeta. E aí Deus restaura o nosso planeta e o nosso planeta se tornará a capital do universo. Por quê? Porque Deus habitará com o seu povo. Veja como o Novo Testamento amplia. Concluindo, em Cristo, Israel e a igreja são um. E eles se encontram na mesma cidade, a Nova Jerusalém Celestial. Não se encontram na Jerusalém daqui. Portanto, uma restauração de Jerusalém, a sua condição política. Portanto, quando Trump declara, né, Jerusalém como a capital de Israel, isso é totalmente irrelevante para a teologia bíblica. É relevante para a teologia dispensacionalista, mas para a Bíblia é irrelevante. Porque em Cristo, Israel e igreja são um. E ambos morarão na mesma cidade, a Nova Jerusalém. E você pode ler também sobre isso em Apocalipse 21, 12 a 14. Segunda conclusão, o dispensacionalismo é falso. Não existe separação entre Israel e igreja. Em Cristo, todos são um. Em Cristo, todos aqueles que são justificados pela fé são descendentes espirituais de Abraão e morarão todos juntos na mesma cidade, na Nova Jerusalém Celestial, não nessa daqui. Terceira conclusão, o sionismo é falso. Este movimento que tenta dar à nação judaica de forma literal, não é, o domínio de Jerusalém para o Estado de Israel, isso aí para a profecia bíblica é totalmente irrelevante, portanto o sionismo é falso. E a última conclusão, Trump foi influenciado pela direita cristã, mas ele perdeu tempo. Trump e a direita cristã perderam tempo, por quê? Considerando que a única Jerusalém que nos interessa mesmo é a Jerusalém Celestial, como diz Hebreus 11, 10 e 16, os descendentes de Abraão aguardam a Jerusalém Celestial, então restabelecer Jerusalém, dando-a, diríamos assim, à nação de Israel, é totalmente irrelevante para a escatologia bíblica. E por isso, meu amigo, você que é um pentecostal, você que é um dispensacionalista, você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher o dispensacionalismo ou a Bíblia. Eu oro para que você escolha a Bíblia e abandone essa teologia dispensacionalista que não agrega em nada para a nossa compreensão da palavra de Deus e da escatologia bíblica. Tá bom? Numa outra oportunidade, eu vou detalhar alguns textos a mais para você num artigo, tá ok? Aí eu vou avisar você. Eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar. Deixa eu finalizar te indicando algumas obras mais, ó. Eu extraí algumas informações dessa obra preciosa. Ela vai voltar a ser publicada. O Israel de Deus na Profecia. Princípios de Interpretação Profética, do Dr. Hans Kala Rondel. Aqui ele mostra claramente que o dispensacionalismo é falso. Não há separação entre Israel e igreja. Tá? Um outro livro importante, eu vou deixar aqui o link também para você, é esse livro aqui, ó, Dispensacionalismo em Análise, de Arthur W. Pink. É um livro muito interessante. Ele foi dispensacionalista e ele deixou de ser dispensacionalista porque ele percebeu
a falsidade da teologia dispensacionalista. Não estou falando dos meus irmãos dispensacionalistas, pelo contrário. Existem muitos irmãos dispensacionalistas, né, que buscam mais ajuda do que eu. Então quem sou eu para falar desses irmãos? Não é isso. Eu estou aqui discutindo ideias, não pessoas, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até um próximo encontro. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite! Aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva. Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente, que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe.